A paz do Senhor Jesus, amém? Você está feliz de estar aqui nessa noite? Eu estou muito feliz de estar aqui e de ver o que Deus está fazendo. Você pode sentar, vocês também, obrigado, gente. Estou muito feliz de estar aqui e ver o que Deus está fazendo. E eu sei que o Senhor Ele vai acrescentar a cada dia mais e mais, como a sua palavra diz. A Bíblia diz que Deus é aquele que vai nos acrescentando. E eu gosto do começo das obras, porque toda vez que uma obra está começando, para mim significa que há uma graça disponível para aquilo que Deus vai fazer. Então vocês vão desfrutar dessa graça, desse favor de Deus para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém? Amém? Mas hoje é uma noite bem memorável, porque nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Aleluia! Deus é bom. Quando você começa a ver o que Deus está dizendo na sua palavra sobre a ceia do Senhor, sobre aquilo que Ele fez por mim e por você na cruz do Calvário, sobre essa tão grande redenção que Ele tem comprado para nós, Ele tem nos dado. Quando você começa a ver o que Paulo, por exemplo, ele começa a falar nas epístolas, Paulo, o grande arquiteto do cristianismo, ele, quando estava escrevendo, inspirado pelo Espírito, quase em todas as epístolas, quase em todas as cartas, Paulo fala sobre essa redenção, ou sobre essa poderosa redenção que Deus nos deu. E eu queria que você abrisse lá em Efésios capítulo 1, vamos começar lá, Efésios capítulo 1, Paulo está escrevendo essa carta aos santos que estão na igreja de Éfeso, e a Bíblia diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 2, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Senhor, e da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por meio de Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Agora o versículo 7 é o que eu quero que você preste mais atenção. Ele diz aqui, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Agora veja essa palavra redenção que aparece aqui, é uma palavra que significa que você foi perdoado, significa que aquilo que pesava contra você, aquilo que vinha contra mim, contra você, a Bíblia diz que Jesus foi na cruz do Calvário e Ele pagou o preço para que eu e você pudéssemos ser livres. Quando você começa a ver o que a Bíblia diz sobre isso, você começa a entender que não somente Ele nos deu a liberdade do pecado, porque lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, você começa a ver Deus criando o mundo, Deus cria o homem perfeito, Deus faz o homem perfeito, todos os dias Deus vinha na viração do dia para ter comunhão com o homem, para se relacionar com ele, porque Deus fez o homem para ter contato com ele. É por isso que as pessoas elas têm tanta necessidade de algo que possa preencher o vazio que está dentro delas. Elas procuram preencher esse vazio no álcool, nas drogas, no sexo, em várias coisas, mas esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. Às vezes pessoas procuram em falsas religiões, em falsos deuses, para preencher esse vazio, mas nada poderia preencher esse vazio. Porque o homem havia caído, o homem havia pecado, agora havia uma separação entre Deus e o homem, agora o homem já não poderia ter mais comunhão com Deus, já não poderia mais falar com Ele, estar com Ele. Mas a Bíblia diz que quando o homem caiu, em Gênesis capítulo 3, Deus rapidamente fez um plano de redenção.
E Deus, aquele plano de redenção que Deus fez, Ele coloca em prática para que o homem pudesse ser recolocado na mesma posição que ele tinha antes. Amém? A Bíblia chama isso de redenção, ser redimido. O homem ser recolocado naquela mesma posição de comunhão, naquela mesma posição que ele tinha antes no Jardim do Éden, suprido em todas as áreas da sua vida. Sabe, meu irmão, eu estava pensando nesses dias sobre essa pandemia, e essa pandemia me mostrou 3 coisas muito importantes. Primeiro, ela me mostrou que a política é importante, mas ela não pode resolver todas as coisas. Depois, essa pandemia me mostrou que a ciência é muito importante, mas ela não pode resolver todas as coisas. Mas essa pandemia também me mostrou que o Evangelho de Jesus Cristo pode alcançar o homem em todos os níveis da sua vida. Eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falando comigo: pastor, se você pegar o Covid-19, né? O Covid-19. Falei: não vou pegar. Disse: mas se você pegar? Disse: não, eu não vou pegar. Mas e se pegar? Porque tem algumas pessoas, meu irmão, que para cada solução elas têm um problema, né? Eu não sei se você já ouviu aquela história do amigo da onça, que uma pessoa chega para outra e diz assim: olha, se você encontrasse com uma onça na estrada, o que era que você faria? Ele disse: eu dava uma pedrada nela. Se não tivesse uma pedra? Se eu dava uma paulada nela? E se não tivesse um pedaço de pau? Eu dava um tiro nela. E se não tivesse uma espingarda? O cara disse: meu amigo, você é meu amigo ou da onça? Pelo amor de Deus. Para cada solução você traz um problema, e tem gente que é assim. E a pessoa dizendo: se o senhor pegar, eu disse: eu não vou pegar. Mas se pegar, eu vou ser curado. Mas e se não for curado? Não, mas eu vou ser. Mas e se não for? Vou para o céu. Então, em toda ou qualquer situação, a Bíblia diz que eu e você somos mais que vencedores, porque nós estamos assistidos em Deus. Agora, se você continuar lendo Efésios capítulo 1, e eu gosto quando Paulo começa a falar, a partir do versículo 15, ele diz assim: por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que há entre vós no Senhor Jesus, e no amor que vocês têm para com todos os santos, não cesso de dar graças a vós por Deus em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, tendo iluminado os olhos do vosso coração, para que saibais qual a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Agora eu quero que você preste atenção em algumas coisas. Paulo, lá no versículo 7, ele diz que nós temos a redenção. No versículo 15, ele diz que começa a orar por aquela igreja em Éfeso, para que eles entendessem o que essa redenção significa. Porque, como eu disse muitas vezes, as pessoas pensam que quando nós falamos que nós somos redimidos, que nós fomos alcançados pelo Senhor, que nós fomos alcançados pela sua graça, as pessoas pensam que é simplesmente você morrer e não ir para o inferno. Pensam que é simplesmente você viver aqui nessa terra e ter uma esperança futura. Mas a Bíblia diz que o Evangelho de Jesus Cristo é boas novas, e eu tenho boas notícias para você hoje à noite. O Evangelho de Jesus nos dá esperança futura, mas o Evangelho também nos garante uma vida de sucesso aqui nessa terra. Uma vida onde você não vai enfrentar as coisas sozinhos, porque quando nós falamos numa vida de sucesso, às vezes as pessoas pensam que nós estamos dizendo que você não vai ter problema, que você não vai ter adversidade. Não, a Bíblia diz que nós temos problemas, nós temos adversidades, e a mesma que vem para você, vem para mim. A mesma que vem para mim, vem para você, vem para outras pessoas também. Agora, o mais importante não é a adversidade, é a maneira como nós nos comportamos diante dessa adversidade. Amém? A maneira como você se posiciona diante da adversidade, a maneira como você se coloca diante das coisas,
porque a Bíblia diz em Provérbios que se no dia da angústia você se mostrar fraco, ela vai prevalecer sobre você, mas quando os problemas chegam e há muita gente não sabe o que fazer, não sabe para onde correr, eu e você sabemos, nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos nos entregar ao Senhor, nós podemos confiar naquilo que Deus diz na sua palavra, mas para que você faça isso, você precisa ter conhecimento. E Paulo disse: olha, eu estou orando para que Deus dê a você o espírito de sabedoria e de revelação. Agora aprende isso nessa noite. Eu sempre pensei que sabedoria e revelação era a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Primeiro, quando a Bíblia fala em sabedoria, a Bíblia não está falando de uma sabedoria humana, de uma sabedoria que você vai para a universidade e recebe um diploma. Isso é maravilhoso, isso é sabedoria, isso é conhecimento, mas a Bíblia está falando de uma sabedoria e de um conhecimento ainda muito mais além. A Bíblia está falando de algo que Deus compartilha com você, de algo que chega para você, de algo que vai iluminar o seu caminho, para que você possa avançar no projeto e no plano que Deus tem para a sua vida. Paulo diz: eu estou orando para que vocês tenham o espírito de conhecimento, de sabedoria e de revelação. O que é sabedoria? É o conhecimento, o entendimento de uma forma sobrenatural daquilo que Deus diz. Sabe, meu irmão, talvez você não saiba isso, mas eu já vi pessoas que têm 2, 3 diplomas, eu já vi pessoas que são graduadas, eu já vi pessoas que fizeram mestrado, doutorado, se sentando na frente de outras pessoas, e aquele senhor, ele nem sabia quase ler direito, mas a sabedoria que emanava dele era algo maravilhoso. Era algo poderoso, e era algo que quando você começava a ouvir ele falar, logo percebia: não é natural, não é algo natural, é algo sobrenatural. E Deus está dizendo que Ele quer que você tenha essa sabedoria sobrenatural, mas não somente essa sabedoria, mas tenha também o quê? Revelação. O que é revelação? É quando a palavra de Deus cai dentro de você. Sabe, o problema de muita gente hoje é que eles têm a palavra na mente, e que eles deixam somente essa palavra de Deus na sua mente, e é maravilhoso porque é através da sua mente que a palavra vai chegar ao seu coração, é através da sua mente que a palavra vai cair no seu coração, mas a palavra não pode ficar só na sua mente. As pessoas sabem um Salmo 23 de cor, as pessoas sabem um Salmo 91 de cor, as pessoas sabem um versículo de cor, mas o que é revelação? É quando aquilo faz parte de você. Amém? Pessoas dizem: Rosilon, você tem tantas histórias. Claro, você também tem, o problema é que eu conto as minhas, não é? Mas eu lembro sobre revelação, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Eu cheguei em São Paulo, eu estava voltando para Campina Grande, e quando eu cheguei lá, a moça olhou para mim e disse: seu Rosilon, o senhor não vai poder embarcar. E eu disse: o que aconteceu? Ela disse: seu nome está errado. Eu disse: meu nome está errado, o senhor não pode embarcar. Eu disse: mas minha querida, deixa eu falar uma coisa para você. Rosilon, você conhece algum Rosilon? Ela disse: não. Eu disse: põe no Google aí para a senhora ver, vai aparecer eu. Mamãe só fez isso comigo. E desde criança, Rosilon, todo mundo me chama de Rosilon. Essa revelação caiu dentro de mim. Agora, essa revelação, ela está tão grudada dentro de mim, esse nome, ele faz parte de mim, que se eu encontrar alguém na rua e alguém disser: oi, João. Não sou João não, sou Rosilon. Não, você é João. Você tem jeito de João, cara de João, tamanho de João. Você é João. Não, eu sou Rosilon. Não, você é João. João, rapaz, para de coisa, vai. Tá com coisa comigo? Eu sei que você... Sabe, meu irmão, nem por um momento eu vou ficar... ai, meu Deus, será que eu sou João? Não, eu sou Rosilon. Mas e se eu for João e me enganaram? Não, mas eu sou Rosilon. Não, meu irmão, eu vou ter tanta convicção em dizer: eu não sou João, eu sou Rosilon. Eu não sou João, eu sou Rosilon. E se ele insistir, eu vou pegar meu documento e vou provar para ele quem eu sou. Sabe, meu irmão, quando a Bíblia fala sobre revelação, é que essa palavra de Deus caiu dentro de você e ela ficou tão agarrada em você que na hora que a circunstância chegar, que as coisas chegarem, você vai se levantar e vai dizer o que a Bíblia diz, dizendo: olha, a palavra diz assim.
Você vai morrer? Não, não morrerei, mas viverei para contar os feitos do Senhor. Você não tem como pagar as contas. Mas o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Você não tem como Deus é poderoso. E ela vai estar tão grudada em você, ela vai ser tão parte de você, que você não vai duvidar. Você vai ter convicção. E a maneira que você se porta é a maneira como você vai receber diante das adversidades. E Paulo dizendo: olha, eu quero que vocês tenham um espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento dele. Então veja, Paulo está querendo que você conheça Deus, que você conheça a palavra de Deus, não somente na sua cabeça, não somente uma palavra mental, mas uma palavra que faz parte de você, porque a palavra que você tem aí na sua mão, a Bíblia que você tem na sua mão, meu irmão, deixa eu dizer algo para você, ela está respaldada por um Deus vivo, por um Deus maravilhoso, por um Deus que não mente. E eu não sei de você, mas eu já tive tanta experiência com Deus, eu já vi Deus fazer tantos milagres, que quando algo chega e eu olho, logo me vem aquela convicção: o mesmo Deus que operou aqui, vai operar aqui novamente. O mesmo Deus que me deu livramento aqui, vai me dar aqui novamente. Ele não mudou, ele não muda, a sua palavra não mudou. Jesus disse: olha, deixa eu dizer algo a vocês, João 8,32, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Agora é interessante porque o mundo tem uma verdade, e a verdade do mundo ela muda de acordo com a circunstância. Estava bem, agora estou ruim. Estava bem, agora não está mais. Mas a verdade de Deus ela permanece, porque a circunstância não muda a verdade estabelecida na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus muda a circunstância. Amém? A maneira como você se porta, a maneira como você se coloca, vai mudar a circunstância. Aí Paulo continua falando, ele diz: olha, eu quero que você seja iluminado, para que você tenha pleno conhecimento dele, para que você descubra essas três coisas. Aí Paulo diz assim: primeiro, a esperança da tua vocação. Você está vendo aí na sua Bíblia? Veja aí Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 18: sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que você saiba qual a esperança da sua vocação. Qual a esperança da sua vocação? Agora, se você ler na Bíblia de Estudo Pentecostal, ela diz assim: que Ele ilumine o vosso entendimento, para que você possa descobrir a grande esperança do seu chamado e a riqueza maravilhosa que Ele destinou aos seus escolhidos. A Bíblia de Strong diz: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que você saiba qual a esperança do seu chamado e qual a riqueza da glória da sua herança. Agora eu quero que você entenda isso, há um chamado para você. Quando a Bíblia fala de chamado, a Bíblia está falando de um plano. Há um plano de Deus para você, há um chamado de Deus para você, e você buscando a palavra, lendo a palavra, deixando a palavra fazer parte de você, você vai viver esse plano de Deus para a sua vida. Eu não sei de você, mas eu estou tão convicto daquilo que a Bíblia diz, que diante das adversidades eu posso me posicionar, dizendo: Senhor, tua palavra diz. Como eu disse, quando teve o Covid, eu tive Covid, fui para o hospital, e eu estava lá com aquela máscara, não podia falar, e tentando falar algumas coisas, mas não conseguia. E eu me lembro que 2 vezes que eu piorei, a situação se agravou, e diante daquela situação, ninguém poderia me assistir, pastor não estava lá, o irmão não estava lá, só Daiane estava lá, né?
porque ela não me abandona nunca. Mas não havia ninguém lá, até porque ninguém podia entrar, só ela pôde entrar. E ela estava internada junto comigo. E naquele momento de tanta dificuldade, onde ninguém poderia me assistir, eu lembrei daquela palavra viva que está dentro de mim. E eu pensei, rapaz, Deus está aqui. E a palavra dele é verdade. E se a palavra dele é verdade, eu vou assumir aquilo que ela diz. Eu vou agarrar aquilo que ela diz. E eu comecei a falar, não morrerei, mas viverei para contar os feitos do Senhor. Eu não poderia falar com a minha boca, eu não poderia abrir minha boca porque eu estava com aquela máscara, mas no meu pensamento eu falando, não morrerei, mas viverei, não morrerei, mas viverei. Sabe o que aconteceu? Aquela palavra invadiu meu coração e ela me escorou, me sustentou naquele momento de adversidade. Sabe, meu irmão, você precisa deixar a palavra chegar para você, para que você possa descobrir o plano que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus quer que você faça. Agora veja, Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, eu quero que você leia na sua Bíblia. É muito importante quando você vê na sua Bíblia o que a Bíblia está dizendo. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, também nós, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Agora preste atenção aqui. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra carreira que aparece aqui pode ser trocada por plano. E nós corramos o plano, nós podemos correr a carreira, nós podemos viver o plano que Deus tem para as nossas vidas. Agora olha que coisa interessante, quando você olha isso aqui, você percebe que o plano de Deus tem dois lados. Primeiro tem um plano que está na Bíblia. Deus quer que todos os crentes sejam bem, Deus quer que todos os crentes sejam curados, Deus quer que todos os crentes sejam abençoados, Deus quer que todos os crentes andem em santidade, vivam em santidade. Mas existe um plano individual que Deus vai compartilhar com você. E como nós vamos perceber esses detalhes do plano individual? Tendo comunhão com o Espírito, tendo comunhão com a palavra. Deus vai falando para você os detalhes. O plano geral já está aqui, mas Deus vai falando para você os detalhes. Deus vai falar para você o que fazer, quando fazer e como fazer. Amém? Então Paulo está dizendo, olha, eu quero que você entenda que há um plano para você, há um projeto para você. Para construir um prédio como esse foi preciso um projeto, para que todas as coisas fossem colocadas no lugar certo. Senão a coisa não é bem feita, senão a coisa não tem a segurança que poderia ter e pode desmoronar. Mas porque há um projeto, e cada parte daquele projeto vai sendo seguida, cada parte daquele projeto vai sendo concluída, nós temos seguranças de ficar aqui. Amém? Você não tem segurança quando algo não está bem feito. Você não fica com aquela segurança. Você não tem segurança, por exemplo, quando alguém ele é novato em alguma coisa, não é assim? Quem aqui entraria num avião e o piloto chegasse e dissesse, ó, gente, tudo bem, minha primeira vez, nunca voei, estou indo a primeira vez, tá? Vocês são privilegiados, né? Estou aqui minha primeira vez. Eu dizia, meu querido, vai na bênção que eu estou descendo. Quando tu fizer tua 15ª, 6ª vez, 18ª, aí tu me avisa que eu vou contigo, mas na primeira tu vai só, que é para ver se tu aprendeu mesmo tudo direitinho, mas dessa eu não vou contigo não. Por quê? Porque você não tem a confiança. Você está aqui? Você não tem a confiança. Mas quando algo passa confiança para você, quando algo traz confiança para você, você chega lá e aquele piloto diz, olha gente, tudo bem, eu quero dizer para vocês que eu sou piloto há 25 anos. Ele pode nem ser um bom piloto, mas você tem mais confiança.
Olha, gente, eu vou operar você, mas eu sou médico há 30 anos, você fica mais tranquilo. Não, olha, eu terminei a faculdade semana passada, na verdade nunca operei ninguém, você vai ser o primeiro. Nenhum profissional diz isso, porque se disser isso o cara não entra, porque não tem confiança. Você entende o que eu estou dizendo? Mas quando você começa a buscar a palavra, olhar a palavra, ver o plano que Deus tem, aí você vai ter confiança naquilo que Ele está dizendo e vai avançar. Agora Paulo continua lá em Efésios capítulo 1, Paulo continua falando algumas coisas, né, que nós precisamos entender. Ele diz, para que você saiba qual, né, a primeira coisa, qual a esperança do seu chamado e qual a riqueza da glória da sua herança. Diga herança. Agora só deixa alguma coisa quem tem algo para deixar. Você já viu alguém que mora na rua, que não tem nada, deixar um testamento? Olha, morreu hoje João da Silva, ou qualquer outro nome, né? Vou usar um nome aqui, João da Silva, um exemplo. Eu gosto de João. Morreu hoje João da Silva, morava na rua, não tinha nada, deixou um testamento. Deixando o quê? Não, ele deixou 2 sacos de lixo para o cachorro Bolinha e deixou também um sofá velho que ele dormia em cima para a sua companheira. Não faz sentido. Mas quando alguém deixa alguma coisa, é porque ele tinha algo para deixar. Aí a Bíblia está dizendo aqui que Jesus nos deixou uma herança. Diga, eu tenho uma herança. Agora essa herança que Jesus deixou para você, meu irmão, ela vale muito mais do que ouro, ela vale muito mais do que prata, ela vale muito mais do que qualquer coisa que você possa ter, porque é algo que pode mudar a sua vida para sempre. Não é algo físico. Às vezes quando a gente fala que Deus deixou uma herança para você, você pensa em coisas físicas, e coisas físicas são maravilhosas, bens, dinheiro, saúde, é tudo maravilhoso, mas eu quero te dizer algo, Deus deixou algo para você que é muito maior do que isso. E o que é? O conhecimento da sua palavra. Porque através do conhecimento da palavra, você vai ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Eu estava vendo um documentário sobre Steve Jobs, e ele foi um dos homens mais ricos do mundo, e ele morreu de câncer há alguns anos atrás, câncer no pâncreas. E o documentário dizia que um dia Steve Jobs ia saindo do hospital e tinha um homem pedindo esmola do outro lado da rua, e ele disse, eu daria tudo que eu tenho para trocar de lugar com ele. A fortuna dele nessa época era avaliada em algo perto de 7 a 8 bilhões de dólares. E ele queria trocar a sua vida com alguém que não tinha nada. Por quê? Porque tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Não é? Ele tinha todo o dinheiro do mundo, mas não poderia comprar a saúde dele. Mas deixa eu te dizer boas novas. Evangelho é boas novas. O conhecimento da palavra faz com que você ande em saúde. Conhecimento da palavra faz com que você seja curado quando algo vem para você. Conhecimento da palavra fala que Deus vai te abençoar e vai te suprir nas adversidades. Conhecimento da palavra faz você ter segurança em toda e qualquer situação, mas para que você desfrute disso, você precisa conhecer. Você entende isso? Eu me lembro uma vez, eu ia voltando para o Brasil, eu fui numa viagem no exterior, e eu ia voltando para o Brasil, e quando eu cheguei no aeroporto, eu não me lembro agora, no Paraguai ou no Uruguai, num dos dois, a moça falou para mim, né? A moça do guichê lá falou para mim, falou, senhor Rosilon, tudo bem, olha, infelizmente o senhor perdeu o seu voo para o Brasil. Eu disse, não diga uma coisa dessa. Ela disse, foi embora. O senhor chegou atrasado, não é? O seu voo, né, que o senhor veio, chegou atrasado e o senhor perdeu o seu voo. Eu disse, que coisa terrível. Ela disse, então, são mais ou menos agora 11 horas da noite,
não é? O seu próximo voo para o Brasil é amanhã, 7 horas da manhã, então o senhor fica à vontade aí, quando for 5 horas da manhã que o guichê abre, o senhor pode vir. E aí eu disse: minha querida, desculpa, mas você está me confundindo com uma outra pessoa. Ela disse: eu não entendi. Eu disse: olha, você está pensando que eu sou o dono da empresa. Eu sei que eu tenho esse jeitão assim elegante, mas eu não sou o dono da empresa. Ou você está pensando que eu sou o piloto, mas eu também não sou o piloto do avião. Eu sou só um passageiro que comprei uma passagem para sair de onde eu estava e chegar onde eu vou. E aí, se o voo chegou atrasado aqui, o outro voo foi embora, eu não tenho nada a ver com isso. E não tem essa história de vá passear aí, não. Não, vocês vão me levar para um hotel, vão me colocar no hotel, vão dar de comer para mim, comida para mim hoje à noite, amanhã de manhã, eu tomado banho, bonitinho, aí comida novamente, café da manhã, e me traz de volta aqui para que eu possa embarcar novamente. E ela disse: sabe que o senhor tem razão? Eu digo: eu sabia que eu tinha. Não se preocupe que eu sabia. E ela foi lá, falou com: tá certo, olha, realmente, desculpa, né? O pessoal são tão esquecido, né? Uma coisa terrível, né? Esquece sempre quando o benefício é para você. Quando o benefício é para a empresa, geralmente não esquece, não. Mas eles esqueceram. E aí aquela moça disse: não, tudo bem, o senhor vai para o hotel, o senhor vai jantar, está aqui o voucher para o senhor ir, e esse hotel nós já vamos reservar. E começaram a se mobilizar, e outras pessoas que estavam lá também disseram: epa, estou nesse voo também. Eu digo: chega para cá, meu povo. Chegando todo, eu digo: é a moçada aqui todinha. Porque quando você tem conhecimento da palavra, meu irmão, você vai abençoar a sua vida e abençoar a vida das pessoas que estão perto de você. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 40 que José foi abençoado por Deus, Deus abençoou José, mas por causa de José, Potifar também foi abençoado. Sabe, o conhecimento da palavra faz com que você entenda quem você é e você se posicione diante das adversidades. Você se coloque com uma autoridade, dizendo: olha, eu sei o Deus que eu tenho crido. Eu sei o que a Bíblia diz, eu sei o que a palavra diz. Então, quando a Bíblia fala de herança, em primeiro lugar, a Bíblia está falando desse conhecimento, dessa palavra que Deus deixou para você, desse conhecimento que Ele deu a você e que vai trazer todas as coisas. Porque você sabe o que é hoje, qual é o patrimônio hoje que vale mais dinheiro? Patrimônio que vale mais dinheiro hoje não é o seu patrimônio imobiliário, não é a sua conta bancária, chama-se patrimônio intelectual, é o que você sabe. Dizem que um cara foi consertar uma máquina e ele consertou, as pessoas tentando consertar aquela máquina já há vários meses e ninguém conseguia. Chamaram esse rapaz foi lá, 15 minutos consertou a máquina. Quando terminou de consertar a máquina, deu a conta. Está aqui a conta do conserto da máquina. Quanto foi? 50 mil reais. E o cara se indignou, disse: 50 mil reais? O senhor passou 15 minutos aí consertando um negócio, 50 mil? Ele disse: deixa eu refazer a nota. 500 reais pelo conserto da máquina e 49.500 pelo conhecimento de onde estava o problema. Porque ele tinha um conhecimento de onde estava o problema. Você está comigo? Então, conhecimento é o que faz a diferença. Conhecer e entender. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Conhecendo o Senhor, você vai ter intimidade, você vai gerar um relacionamento com Ele que vai te dar intimidade. Intimidade faz com que você tenha autoridade. E você vai se posicionar. Amém? Quando você, por exemplo, passa num concurso para a Polícia Federal, você vai na academia e uma das primeiras coisas que você aprende chama-se voz de comando.
E aí você passou no concurso, você foi treinado, você recebeu uma arma e recebeu uma funcional que diz quem você é, mas aquilo não significa muita coisa se você não souber utilizar a voz de comando. Você não pode chegar numa batida, por exemplo, dizendo para o pessoal lá, né, para a malandragem lá, dizendo: oi gente, tudo bem, cara de mula, tá aí de novo, já aprendi você 3 vezes, rapaz, tá aí de novo, como é que tá? Tudo jóia? Mamãe tá boa? Tudo jóia? Tá, tudo em ordem, né? Gente, por favor, eu queria pedir a vocês, se derem, se eu não estiver incomodando, se eu tiver, eu vou embora, né? Meu filho, apaga o cigarro de maconha aí, peraí, só um minuto. Se der, eu queria que você pudesse encostar ali na parede, por favor. É assim que faz? Não. O cara chega e diz: todo mundo na parede lá. Aí o sujeito, aí alguém, não olha não, fica lá. Aí todo mundo lá, lagartixado na parede, né? Ele vai lá, revista, voz de comando, comandar a situação. Sabe, meu irmão, quando o diabo chega com alguma coisa, você não pode chegar dizendo: tudo bem, seu diabo, como é que o senhor está? Tudo bem, a família boa, demônio, tudo bom? Tá? Seu diabo, eu queria pedir se desse para o senhor sair. Não? Dá para o senhor sair? Ele não entende essa linguagem. Amém? Ele só entende uma linguagem, fé. E a linguagem da fé, você vai entender que alguém está em fé pela postura que ela tem. Porque quando você crê naquilo que você está dizendo, você tem uma postura diferente. Você entende? Então a Bíblia diz que Ele te deu uma herança. E você precisa conhecer essa herança. Estudando a palavra, meditando a palavra, vindo para a igreja, estando nos cultos. Ai, pastor, que bênção, agora a gente tem um culto online, maravilha, isso é maravilhoso. Mas você não sobrevive toda a vida só comendo pizzas e sanduíche, né? Isso é maravilhoso, mas não há nada que substitua estarmos juntos. Porque há uma unção coletiva. Amém? Aí Paulo continua falando, dizendo: olha, você vai ser iluminado para entender qual é a sua vocação, qual é a sua herança e qual a suprema grandeza do poder que opera em nós. A palavra poder que aparece aqui é a mesma que aparece em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus diz: mas recebereis poder. É a palavra que significa carregados, é uma palavra dunamis. E essa palavra dunamis é de onde vem a nossa palavra dinamite. Significa pronto para estourar, carregado de poder. Então, quando você entende a sua vocação, entende a sua herança, esse poder de Deus vai estar disponível para você. Esse poder para você reagir diante das adversidades. Para você se posicionar diante das adversidades. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu e um amigo estávamos num país muçulmano e nós fomos na feira. E o missionário que estava comigo disse: pastor, nós vamos na feira, nós estamos, você sabe, num país muçulmano e tem tido muito atentado à bomba aqui, os caras colocam 5, 6 quilos de dinamite no corpo, vai no lugar onde tem mais gente e se estoura. Então a gente precisa ficar esperto. Falei: não, deixa comigo. Ele falou: então, se o senhor escutar alguém gritar Allah Akbar, que significa Deus é grande, o cara vai se estourar, é um homem bomba. Aí o senhor se joga no chão. Eu digo: não, beleza, tá. Pode deixar com Allah Akbar e chão na hora. Nem se preocupe, já estou ligado aqui da história. Allah Akbar, chão, né? E eu fui pensando, eu digo: vamos lá, fica esperto, né? Ficar com o ouvido ligado, gritou Allah Akbar, é o chão. Mas depois eu fiquei pensando: rapaz, se eu estiver perto o suficiente para ouvir o Allah Akbar, talvez ir para o chão não vai resolver muita coisa, não é? Fiquei pensando sobre aquilo. Falei: rapaz, é melhor confiar em Deus, porque ir para o chão talvez não resolva tanta coisa.
Sabe, meu irmão, aquele homem-bomba se carrega de dinamite para matar pessoas, mas você está carregado do poder de Deus para dar vida às pessoas. Para onde você passar, pessoas serem contaminadas com a vida que há dentro de você. Para onde você estiver, pessoas serem tocadas pela vida que há dentro de você. Então ele diz, você precisa conhecer esse poder, experimentar esse poder, porque quando você entende o poder que está disponível para você, você vai andar em um outro nível de vida. Amém? Amém? Você vai orar de uma forma diferente, você vai se posicionar diante das adversidades de uma forma diferente. Aí ele diz, olha, a qual suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Quantos creem aqui? Então o poder é para você. Você crê? Poder é para você. Os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou, olha o poder que ele está falando, é esse poder aqui, que operou, ressuscitando Cristo dentre os mortos e fazendo-se assentar à direita de Deus nos céus. Sabe o poder que está disponível para você? O poder de Deus que está disponível para você é o mesmo poder que ressuscitou Jesus, levantou Jesus. Sexta-feira, Jesus crucificado. Daqui a pouco Jesus dá um brado e diz, está consumado, Jesus morre. E a Bíblia diz, se você ler o que a Bíblia diz, você vai entender. A Bíblia diz que Jesus desceu às regiões inferiores da terra. A palavra inferiores significa no Hades, né? Jesus desceu. Para quê? Porque ele estava ali na condição do Cordeiro substituto. Eu e você era quem merecíamos ir para o inferno. Eu e você era quem merecíamos descer. Nem morrer Jesus podia, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é Jesus pecou? Não, então ele não podia morrer. Por que ele morreu? Porque ele nos tomou, ele tomou o meu e o seu pecado. Jesus não morreu porque ele pecou. Jesus morreu porque ele tomou o meu e o seu pecado. E ele tomou o meu e o seu pecado, e ele foi lá, e ele pagou o preço, morrendo na cruz, mas ao terceiro dia, quem pôde segurar Jesus de ressuscitar? Ao terceiro dia, quem pôde ressuscitar? Quem pôde segurar Jesus de se levantar dentre os mortos? Aquele poder de Deus alcançou Jesus e o levantou dentre os mortos. E ele o que? Ressuscitou. Não é? Eu me lembro uma vez conversando com um professor na universidade, aí ele disse, mas pastor, o senhor tem que entender que na verdade a própria Bíblia diz que ele não ressuscitou. A Bíblia diz que os soldados testemunharam dizendo, olha, nós estávamos dormindo e eles vieram e roubaram o corpo. Eu disse, querido, desculpa, mas assim, você aceitaria um testemunho de alguém que dissesse, olha, fulano de tal é acusado de roubo? Eu estava dormindo e ele veio e roubou o corpo. Como é que alguém dormindo viu alguma coisa? E pode testemunhar de alguma coisa? Você entende isso? Na verdade, eles estavam querendo dar justificativas. Mas, meu irmão, vá para a história da humanidade. Ninguém dividiu a história da humanidade em antes e depois. Ninguém dividiu a humanidade em antes e depois. Ninguém pode negar o que aconteceu com Jesus. Porque se isso fosse uma história, meu irmão, já tinha acabado há muito tempo. Mas é verdade. Ele ressuscitou. Ele se levantou ao terceiro dia. E por mais que as pessoas tentem dizer que a Bíblia não é verdade, que a palavra não é verdade, ela é mais real do que o jornal de amanhã. Porque tudo que a Bíblia diz está acontecendo. Leia a sua Bíblia e você vai ver. Tudo que a Bíblia fala está ocorrendo. 2000 anos atrás, mas tão atual. Então você precisa entender essa palavra. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé.
Eu quero orar com você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria orar com você porque essa palavra viva está caindo dentro de você. Essa palavra viva está chegando para você. Para quê? Para você ficar gordo espiritualmente? Não. Para você libertar outras pessoas, para você ajudar outras pessoas. Sabe, meu irmão, tudo que Deus faz para nós tem um propósito. Tudo que Deus fez para mim e por mim tem um propósito. Eu vou fazer a feira e eu gosto de comprar algumas coisas e colocar na mala do carro. E quando eu vejo às vezes essas pessoas que estão catando reciclagem, na rua, eu gosto de abençoar a vida delas. Porque talvez não, R$20 para mim não vai fazer diferença, mas para ela, meu irmão. E Deus me abençoou, eu estou comprando lá e pensando, rapaz, como Deus tem me abençoado. Como o Senhor tem sido fiel, como o Senhor tem sido bom, como eu vou reter isso só para mim? Como eu posso reter essa bênção só para mim? Eu tenho que abençoar a vida das outras pessoas. Eu tenho que partilhar o que Deus está passando para mim, está dando para mim, para outras pessoas. E sabe, meu irmão, Deus vai usar você. Deus vai usar você. Deus vai usar você para abençoar pessoas. Deus vai usar você para ministrar para as pessoas. Deus vai usar você para que pessoas sejam curadas. Deus vai usar você para que o maior milagre que poderia acontecer na vida de um homem possa acontecer, ele ser salvo. Então fecha os teus olhos, levanta tuas mãos, porque essa palavra viva está caindo dentro de você. E você vai espalhar essa palavra nos 4 cantos, no trabalho, na escola, entre os amigos. Oh, aleluia! Eles vão ser a Bíblia que eles podem ler. Você vai ser a Bíblia que eles podem ler. Sabe, meu irmão, é uma vida miserável quando tudo que nós temos só serve para nós. É uma vida miserável quando tudo que nós temos só serve para o nosso prazer. Mas não há prazer maior do que abençoar a vida de outras pessoas. Ver outras pessoas serem libertas, transformadas. Deus vai te usar. Pai, obrigado em nome de Jesus. Eu oro agora, Senhor, porque o poder vai fluir da boca dessas pessoas, Pai. Eu oro agora, Senhor, porque o poder vai fluir da mão delas, Pai, para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, para ministrarem e casamentos serem restaurados, para conectar o coração de filhos a pai e de pais a filhos, para abençoar a vida de pessoas, Senhor. Quanta gente, Pai, desesperada, quanta gente perdeu o emprego, quanta gente não tem o que comer. Mas obrigado, Senhor, porque o teu povo se levanta e o teu povo pode ajudar essas pessoas, não somente com uma palavra, mas dando também daquilo que você tem dado para nós. Dando daquilo que você tem nos abençoado. Obrigado, Senhor. Diga comigo: eu serei um instrumento na mão do meu Deus para abençoar a vida das pessoas. Comece a render graças ao Senhor. Vamos louvar, vamos render graças ao Senhor. Aleluia, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Nós te louvamos,
porque aquilo que você nos chamou para fazer, nós vamos fazer, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nós te rendemos graças, Senhor. Nós te rendemos graças, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor.